Baelon Targaryen, o Bravo. Parte 6. O reino encontrou seu ritmo nos primeiros anos do reinado de Baelon, o Bravo. Não foi uma paz fácil, pazes nunca são. Foi uma paz construída com paciência, com inteligência, com a mão firme de um rei que entendia que governar não era apenas sentar-se em tronos de espadas, mas erguer pontes onde antes havia abismos. Baelon tinha 22 anos quando começou a remodelar os 7 reinos. Tinha 26 quando terminou. A reconciliação com a fé dos 7 sempre fora uma espada de 2 gumes para a casa Targaryen. Desde os dias de Maegor, o cruel, que queimara o septo de pedra e assassinara o sumo septão, a relação entre o trono e a fé era tensa, uma trégua armada, não uma verdadeira aliança. Os devotos ainda sussurravam sobre os pecados dos dragões, sobre a pureza do sangue, sobre os casamentos entre irmãos que os deuses certamente condenavam. Baelon sabia disso. E sabia também que não podia governar contra a fé de seu povo. No segundo ano de seu reinado, ele convocou o sumo septão à Fortaleza Vermelha. Não como súdito, mas como anfitrião, com honras, com banquetes, com a pompa que a liderança espiritual dos 7 reinos merecia. O sumo septão era um homem velho, de olhos astutos e mãos trêmulas. Fora colocado no cargo por Otto Hightover anos atrás, e esperava o pior daquele jovem rei de sangue valeriano. Em vez disso, encontrou um homem que se ajoelhou para receber sua bênção. Vossa Santidade, disse Baelon, com a cabeça inclinada diante do cetro real, eu governo por direito de sangue e conquista. Mas governo também por vossas orações, pela fé do povo, pela luz do 7 que ilumina este reino. Não desejo ser vosso inimigo. Desejo ser vosso protegido. O sumo septão, pego completamente desprevenido, abençoou o rei com as mãos trêmulas. Nos meses que se seguiram, Baelon trabalhou incansavelmente para reparar séculos de desconfiança. Decretou que a fé dos 7 seria a religião oficial da corte, não apenas tolerada, mas honrada. Os septões passaram a ter assento em conselhos menores, voz nas questões que envolviam o povo comum. O rei e a rainha Elaena assistiam aos septos todos os dias de sábado, sentados nos bancos da frente como qualquer fiel. Mas a jogada mais genial veio no 3º ano. Baelon propôs que o Tronos de Ferro fizesse uma doação sem precedentes para a reconstrução do septo de Baelor, não por necessidade, mas por devoção. Ouro suficiente para erguer torres mais altas, vitrais mais belos, um monumento à fé que duraria 1000 anos. Em troca, ele pediu apenas uma coisa: que a fé reconhecesse oficialmente a validade dos casamentos Targaryen. O sumo septão hesitou. A doutrina era clara: incesto era pecado. Mas Ouro também falava. E Baelon ofereceu mais uma coisa: seu filho mais velho, o príncipe Aegon, o segundo desse nome, filho de Elaena, seria entregue à fé para ser educado por 7 anos, como sinal de boa fé. Não como refém, insistiu o rei. Como devoto. Como prova de que a casa Targaryen não estava acima dos deuses. Foi um golpe de mestre. O sumo septão não podia recusar. Recusar seria declarar guerra ao rei que se ajoelhava, que doava ouro, que entregava o próprio filho. Os devotos comuns, que viam o pequeno príncipe de cabelos prateados nos serviços religiosos, começaram a amar os Targaryen como nunca antes. No final do 3º ano, a fé dos 7 emitiu um decreto histórico. Considerando a piedade do rei Baelon, primeiro de seu nome, e sua devoção aos 7, considerando a educação do príncipe herdeiro nos caminhos da fé, considerando a generosidade sem precedentes da coroa para com os lugares sagrados, a fé reconhece que os casamentos da casa Targaryen, realizados sob as tradições de Valíria e abençoados pelos deuses antigos, são válidos perante os olhos dos 7. Pois os deuses se revelam de muitas maneiras, e o sangue do dragão é, em si, uma bênção divina. O murmúrio foi geral. Nos septos de todo o reino, os septões leram o decreto em voz alta. O povo ouviu. E muitos, não todos, mas muitos aceitaram. Baelon, o Bravo, tornara-se também Baelon, o Piedoso. A reforma da pequena nobreza. Se a fé era a alma do reino, a nobreza era seus ossos. E os ossos, Baelon sabia, estavam quebrados em muitos lugares.
Gerações de guerras, de disputas, de casamentos arranjados e heranças contestadas haviam criado um sistema onde os grandes lords, os Lannister, os Stark, os Baratheon acumulavam poder, enquanto a pequena nobreza definhava. Cavaleiros sem terras, lords de colinas sem valor, casas antigas reduzidas a alguns acres de terra árida. Baelon convocou os grandes senhores para um conselho em Arraial. Escolheu Arraial de propósito à fortaleza amaldiçoada, o símbolo do que acontecia quando o poder se corrompia. As torres queimadas de Arryn, o Negro, ainda se erguiam contra o céu, lembrando a todos que até os maiores podiam cair. Durante 2 luas, os grandes lordes debateram, discutiram, quase chegaram às vias de fato. O jovem rei ouviu tudo sentado em um trono simples de madeira, sem coroa, sem espada, apenas sua presença. Quando todos terminaram de falar, ele se ergueu. Meus senhores, disse Baelon, sua voz carregando pelos salões enegrecidos, ouvi vossas queixas. Ouvi vossos medos. Ouvi vossas ambições. Agora ouvireis as minhas. Ele caminhou entre eles homens que poderiam esmagá-lo com seus exércitos, se unidos. Quero um reino forte. Quero um reino onde um cavaleiro possa ganhar terras por mérito, não apenas por nascimento. Quero um reino onde o filho de um lorde menor possa ascender sem precisar trair seu suzerano. Quero um reino onde a guerra não seja a única estrada para a glória. O silêncio foi absoluto. Proporei leis novas, continuou. Leis que protejam a pequena nobreza. Leis que garantam que um homem não perca suas terras por capricho de um lorde maior. Leis que criem um caminho justo para que qualquer cavaleiro possa um dia sentar-se em um conselho. Lord Tully franziu o senho. E como pagais por isso, vossa graça? Os impostos serão revistos. Não aumentados, revistos. Cada casa contribuirá conforme sua capacidade. E em troca, cada casa receberá proteção. Proteção minha. Proteção dos dragões. Ele deixou a frase pairar no ar. Mas também proteção da lei. Porque se um dia eu falhar, se um dia meus filhos falharem, a lei ainda estará lá. A lei não é um dragão. A lei não morre. Foi uma visão radical, quase revolucionária. Alguns lordes resistiram. Outros viram sabedoria. A maioria, pragmaticamente, percebeu que lutar contra um rei com 3 dragões adultos Vermitor, Vagar e Syrax era loucura. As reformas foram aprovadas. Nos anos seguintes, a pequena nobreza floresceu. Cavaleiros que antes vegetavam em torres esquecidas agora tinham voz nos conselhos regionais. Lordes menores podiam apelar diretamente à coroa se seus direitos fossem violados. O reino, lentamente, tornou-se mais justo. O murmúrio foi geral. Desta vez, de aprovação. A reconquista das Stepstones. Mas nem tudo era paz dentro das fronteiras. Nas Stepstones, ao sul, a triarquia nunca desistira completamente. Expulsos por Daemon e Laenor anos atrás, os piratas e mercenários das cidades livres retornavam sempre como ervas daninhas, como ratos, como a maré. As rotas comerciais de Lord Corlys sofriam. Navios eram saqueados, tripulações escravizadas, mercadorias perdidas. E a triarquia, União Volátil de Mir, Liz e Tyrosh, usava as Stepstones como base para atacar o reino. Baelon esperou. Esperou que suas reformas se consolidassem. Esperou que sua reconciliação com a fé se firmasse. Esperou que seus filhos crescessem. Aegon, o segundo, agora com 6 anos. Daemon, o segundo, com 5, e os gêmeos que Elaena lidera no 4º ano de reinado, Viserys e Rhaenyra, nomeados em homenagem aos avós. Quando finalmente agiu com a fúria calculada de quem aprendeu a paciência com o dragão que montava. No 5º ano de seu reinado, Baelon convocou seus senhores. Vamos para as Stepstones, declarou no conselho. Não como punição. Como reconquista. A triarquia pensa que pode tomar o que é nosso porque estamos divididos. Mostraremos que estamos unidos. Lord Corlys, já velho mas ainda feroz, ergueu-se com dificuldade. Vossa Graça, permiti que minha frota lidere o ataque. Os Velaryon esperam por isto há décadas. Tua frota liderará, concordou Baelon. Mas não sozinha.
Ele olhou para Daemon tio, não o filho. Tio. Queres vingança pelos anos que passaste lutando lá? Daemon sorriu aquele sorriso perigoso. Vingança? Não, sobrinho. Quero é matar. Vingança é apenas um bônus. Rhaenyra, ainda como humano, traçou rotas no mapa. Se atacarmos por mar e ar simultaneamente, podemos tomar os principais portos em uma lua. Tomaremos em 3 semanas, corrigiu Baelon. Vagar queimará suas frotas. Vermitor queimará suas fortalezas. Syrax e os dragões jovens limparão o que sobrar. E quando o fogo passar, nossos soldados tomarão o que restou. A campanha durou 19 dias. 19 dias de fogo e sangue, de gritos e línguas estrangeiras, de navios em chamas afundando no mar estreito. Vagar, montada por Aemond, foi a primeira a atacar um vulto negro contra o céu noturno, fogo verde banhando os ancoradouros de Bloodstone. Os piratas mal tiveram tempo de gritar antes que suas galés virassem cinzas. Vermitor veio ao amanhecer, seu cavaleiro ereto na sela, a capa vermelha flamejando atrás de si. Baelon não usou fogo não imediatamente. Voou baixo sobre as fortalezas, deixando que a sombra do dragão aterrorizasse os defensores. Quando finalmente deu a ordem, as muralhas de pedra derreteram como cera. Syrax, montado por Rhaenyra sem ela insistir em ver, grávida de novo mas determinada a mostrar que ainda era a princesa de pedra do dragão, cobriu a retirada dos mercenários que tentavam fugir por terra. E os dragões jovens, Baela e Rhaena em suas montarias, Caçadeira e Tempestade de Cinzas, fizeram seu batismo de fogo com a coragem de quem nasceu para o céu. No 19º dia, o último reduto da triarquia caiu. Baelon desmontou de Vermitor em frente à fortaleza principal de Bloodstone, caminhou sobre os corpos carbonizados e as pedras derretidas, e fincou a bandeira Targaryen no ponto mais alto. Estas ilhas, declarou para os poucos sobreviventes ajoelhados, são minhas. Do meu reino. Quem as reivindicar novamente, enfrentará não apenas dragões, enfrentará a ira de um rei que não esquece. Os sobreviventes foram enviados de volta a Mir, Lys e Tirosh com uma mensagem. A paz custava o respeito às águas do reino. A guerra custaria tudo. A triarquia, já frágil, nunca mais ameaçou os 7 reinos. Quando Baelon retornou a King's Landing, foi recebido como conquistador. Mas ele não permitiu que o chamassem assim. Conquistador foi Aegon, disse ao povo reunido. Eu sou apenas um rei que fez o que devia. Que protegeu o que é nosso. Que lutou ao lado dos irmãos, dos tios, das primas. Esta vitória não é minha, é de todos nós. E diante da multidão, chamou cada um dos que lutaram ao seu lado. Aemond, com sua tapa-olho de safira e a capa branca manchada de fuligem. Daemon, o tio, com Dark Sister ainda ensanguentada. Rhaenyra, grávida e radiante, descendo de Syrax como uma deusa de guerra antiga. Baela e Rhaena, as primas, ainda tremendo da emoção do primeiro combate. E Lord Corlys, velho demais para lutar mas presente no mar, comandando sua frota da polpa de sua nau capitania. Estes, disse Baelon, são os verdadeiros heróis. Eu sou apenas aquele que teve a honra de liderá-los. O povo aplaudiu. Os nobres se curvaram. Até os verdes mais ardentes, os poucos que ainda sonhavam com Aegon no trono, reconheceram que aquele homem era, de fato, o rei. Naquela noite, houve banquete. Baelon sentou-se ao lado de Elaena, que segurava nos braços o filho mais novo, Viserys, enquanto os mais velhos corriam entre as mesas. A reconquista das Stepstones, murmurou Elaena, provando o vinho sem entusiasmo. Os cancioneiros já cantam. Daqui a 100 anos, ainda cantarão. Espero que cantem coisas melhores, respondeu Baelon. Espero que cantem sobre a paz. Sobre a justiça. Sobre um reino onde as crianças possam crescer sem medo. Elaena o olhou com aqueles olhos sonhadores. Cantarão sobre ti, marido. Sobre o bravo. Sobre o rei que une o que estava partido. Ela tocou seu rosto. Mas eu vejo mais. Vejo teu nome nos livros de história. Vejo estátuas nas praças. Vejo um legado que durará 1000 anos. Baelon cobriu a mão dela com a sua.
E o que mais vês? Elaine hesitou. Vejo nuvens no horizonte. Sempre vejo nuvens. Mas hoje elas estão longe. Ele a beijou na testa. Então aproveitemos o sol enquanto dura. Lá fora, no céu noturno, os dragões voavam em círculos Vermitor, Vagar, Syrax e os jovens. Suas sombras cruzavam a lua, dançavam sobre a cidade, protegiam o reino. King's Landing dormia em paz. Pela primeira vez em gerações, os 7 reinos tinham um rei que todos pretos e verdes, nobres e plebeus, devotos e céticos podiam respeitar. Baelon, o Bravo. O primeiro de seu nome. O rei que escolheu a paz. Fim da parte 6.